Olá, alunos! Eu sou a professora Melissa Eloá e estarei juntamente com o professor Antônio Filho na nossa disciplina de estágio supervisionado. Nessa aula, nós iniciaremos a unidade 1 e falaremos sobre plano de estágio. É importante saber que o plano de estágio é o primeiro passo para o desenvolvimento das atividades previstas durante seu estágio. É nele que nós iremos planejar todas as atividades que serão realizadas. Então, é uma das etapas que você deve desenvolver no estágio curricular a partir das atividades de reconhecimento escolar e observações em sala, dando início às suas regências de classe. Nesse momento de planejamento de aulas, você que vai definir os objetivos propostos para cada aula, como será o desenvolvimento das atividades e explicações aos alunos. Define quais as metodologias e qual a estratégia aplicará, quais os recursos didáticos que serão utilizados e seus critérios de avaliação. O corpo do plano de estágio deve conter os seguintes itens: a identificação, justificativa, objetivos, metodologia, avaliação, cronograma. Estes itens devem ser apresentados de maneira clara e objetiva. Deve ser escrito de forma impessoal e cada item deve ser numerado. Se você quiser colocar quadros, tabelas e figuras, deve-se colocar obrigatoriamente as referências do texto. A seguir, eu vou falar de cada item e explicar a maneira correta de escrever cada parte do estágio. Na identificação, deve conter as informações dos dados necessários para a sua identificação, como o local de estágio, o período do estágio, entre outras informações importantes. Então, logo no começo do plano, você irá escrever o nome da instituição, o tema, o nome da disciplina, o nome da instituição concedente, o nome do professor colaborador que está em sala de aula, o período de realização, o nome dos professores da disciplina, o nome dos tutores e a finalidade. A justificativa, você ressaltará a importância do estágio nas perspectivas acadêmica, tecnológica, científica, filosófica ou social, evidenciando o impacto positivo que o estágio trará a você. Ou seja, fazer uma apresentação do estágio, que deve ser de forma sintética e objetiva. Nela devem constar a apresentação da escola, onde será realizado o estágio, identificação do tema, as justificativas para a realização do estágio, seja pessoal ou social, as informações sobre a sua natureza e a sua importância. Também você vai colocar o contexto no qual se insere o estágio a ser desenvolvido. Os objetivos devem especificar o porquê da realização do trabalho e o que se pretende atingir com a sua realização em termos de metas. Os objetivos devem ser subdivididos em geral e objetivos específicos, em função das características e da complexidade do projeto. Então, no objetivo geral, você deve considerar os saberes que serão propiciados com vistas à inserção do estagiário na escola e à reflexão crítica do espaço profissional com indicações de propostas de intervenção. Nos objetivos específicos, você deve indicar as ações que serão realizadas para o cumprimento do objetivo geral. Dando continuidade, a metodologia ela deve escolher uma metodologia para a realização do trabalho, pois é ela quem vai ordenar as atividades a serem desenvolvidas. Então, a metodologia são as estratégias que serão desenvolvidas nas aulas, visando alcançar a realização dos objetivos que você já firmou, no caso, o objetivo geral e os objetivos específicos. Na metodologia deve constar
a descrição dos recursos materiais e de pessoal disponíveis, os procedimentos a serem adotados na realização das atividades, passos da execução do trabalho, atividades e técnicas para obtenção dos dados para estágio, atividades técnicas a serem usadas para análise de dados, e você logo após vai escrever a avaliação. A avaliação é uma discussão e a enumeração das formas de avaliar as atividades realizadas durante o estágio. O plano ele deve indicar os mecanismos de avaliação que atravessam o processo de execução das atividades. Então, você vai levar em consideração os critérios para a mensuração do significado dos dados mais relevantes, observados ou coletados, para resolver o problema proposto. Outra coisa que você deve levar em consideração é o cumprimento das atividades propostas no plano de estágio, que deve estar em conformidade com a avaliação institucional do estágio feita pelo supervisor, ou seja, apontar como mensurar a eficiência e como avaliar aquilo que foi proposto. Logo após, você irá fazer o cronograma. E no cronograma, você vai trazer uma visão geral das atividades e das relações entre elas, além de mostrar os prazos das atividades e o prazo final do projeto. Então, é importante escolher datas e prazos possíveis de serem cumpridos e enumerar as etapas previstas e o período de realização de cada uma delas, quando possível. Então, você vai colocar as atividades a serem desenvolvidas, o período de realização, o local da realização da ação, as estratégias de ação e os parceiros da ação. Então, lembrem-se que o plano de estágio é uma ferramenta imprescindível para a gestão do tempo, então, de materiais de ensino, de profissionais e também de espaços. Então, conforme a necessidade da escola. Então, dessa forma, eu gostaria que vocês ficassem bem atentos a essas instruções que eu acabei de dar e logo depois começassem a escrever cada um o seu plano de estágio. Então, eu aguardo mais considerações, mais contribuições de vocês nos fóruns de discussão. Então, aguardo vocês. Até mais!